A paz do Senhor a todos os irmãos, eu sou o presbítero Jonatas, você está no canal EBD Fácil Jonatas Machado. E hoje nós estaremos aí dando continuidade a essa lição de número 1, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Essa lição está maravilhosa. Se você não assistiu o primeiro vídeo, corre lá no canal, está na playlist terceiro trimestre de 2021. Você vai encontrar o primeiro vídeo dessa lição. Assista, eu tenho certeza que será uma bênção para você. Sem demora, eu gosto de ir direto ao assunto. Vamos ao segundo tópico da nossa lição, que tem por título a consolidação do poder. Salomão, diferente de Saul, diferente de Davi, ele não foi um rei guerreiro. Salomão, ele foi estabelecido como rei em um tempo de extrema paz. E é sim estranho dizer isso em um tempo tão confuso, tão conflitante como o nosso. Mas sim, naquele tempo não havia guerras, naquele tempo não havia conflitos, naquele tempo havia uma extrema harmonia de todas as partes. E grande parte dos territórios os quais Salomão governava foram conquistados por Davi, seu pai. Então, Salomão não precisou pegar na espada, porque o seu pai Deus já havia entregado todos os inimigos de Israel nas mãos ali de Davi. Então, quando ele se assenta no trono, ele não tem que se preocupar com guerra, apenas com cumprir a vontade do Senhor para aquele tempo. E o que Salomão fez foi consolidar ou tornar firme, estabilizar ou fortificar o seu reinado. Foi o que ele fez. O trabalho de Salomão foi esse. Foi fortificar, dar firmeza ao seu reinado. E isso ele fez com a sabedoria dada por Deus a ele, somado ao auxílio do próprio Deus. Deus sempre foi o braço forte de Salomão. 1 Reis 4:20 vai dizer que naquele tempo o povo fazia festejar, fazia se alegrar, porque não tinham com que se preocupar. Porque grande era ali a prosperidade, que não atingia apenas a Salomão, mas atingia também a toda aquela população, a todos os súditos do rei e a todos os moradores ali de Israel que estavam sob o cuidado de Salomão. Todos ali recebiam, sobejavam toda essa riqueza, toda essa fartura que recaía naqueles dias sobre Israel. Essa referência se encontra em 1 Reis 4:25. É interessante dizer que tudo isso, toda essa prosperidade, toda essa riqueza que recaía sobre Israel naqueles dias, era resultado de um relacionamento o qual tinha Salomão com Deus. Os irmãos há de recordar do primeiro encontro que Deus teve em sonhos com Salomão, e no pedido de Salomão, Salomão foi ali diante de Deus declarado o que estava no coração de Salomão. Salomão, no início do seu reinado, ele não buscou riquezas, ele não buscava coisas que são consideradas biblicamente como consequências apenas. Em Mateus 6:33, vão tratar essas coisas como coisas que são consequências, que acontecem, mas que isso não deve ser a primazia da nossa vida. O que há de ser buscado primeiro, lá fica bem claro em Mateus 6:33, que é o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas são consequência em nossas vidas. E Salomão, ele começa buscando ali, tendo um foco, tendo um objetivo. E qual que era o objetivo de Salomão? Isso está refletido em seu pedido. Sabedoria. Eu quero apenas cumprir o meu propósito, cumprir o que o Senhor me chamou para fazer, que era ali liderar aquele povo
da maneira que Deus queria que ele liderasse. Então, para isso, ele pediu sabedoria, ele reconheceu que ele não tinha a capacidade, ele olhou para a sua pequenez e olhou para o tamanho do Deus dele, do tamanho do nosso Deus, e ele disse: eu não sou capaz. E ele pede sabedoria, e Deus concede, porque Deus é misericordioso e é um Deus amoroso e cuidadoso. Deus olha para nós e ele sabe que nós não temos a capacidade. Mas quando nós se humilhamos e pedimos a Deus auxílio, ajuda, Deus ele sempre nos estende a mão e nos ajuda. Então isso era apenas o resultado, essa prosperidade era resultado de alguém que buscava a Deus, que se relacionava com Deus pelo que Deus era e não pelo que Deus podia fazer. E nós sabemos que a riqueza veio como consequência na vida de Salomão desse primeiro pedido. Porque ele pediu sabedoria, Deus deu a ele riqueza também, porque sabia que isso não estava ocupando ali o seu coração. Em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 6, nós entendemos que Salomão estava exatamente no lugar qual Deus sonhou para ele. Ele estava exatamente aonde ele deveria estar. E por isso tudo corria bem. Por isso tudo prosperava. Porque a pior coisa que tem é quando alguém está num lugar onde não foi chamado para estar. Quando alguém está em um lugar, assume uma posição a qual Deus não delegou a ele. Então nada prospera, então nada vai bem. Então há uma grande diferença entre muitos reis que nós iremos estudar para, por exemplo, o rei Salomão, rei Davi, reis que foram escolhidos diretamente ali por Deus. E em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 6, vai dizer: e me disse, teu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus átrios, pois o escolhi para filho, lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como o faz até o dia de hoje. Então, uma coisa que nós já percebemos, ele foi colocado por Deus no trono. Davi tinha outros filhos, mas Deus decidiu colocar Salomão, porque conhecia o coração de Salomão. Salomão era a pessoa escolhida por Deus. Então, não por homem. Eu sei que essa parte que já ficou bem claro para os irmãos. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que essa promessa de perpetuar o reinado de Salomão eternamente, ela estava condicionada à obediência e à fidelidade de Salomão. E é isso que Deus deixa bem claro no texto ao qual eu li, no versículo 7. E ela estava condicionada à obediência e à fidelidade ao Senhor. Como Salomão também era um homem de pés de barro como nós, como ele era também um homem tendo ali fragilidades, tendo ali vulnerabilidades, Salomão acabou caindo em algumas tentações. E aí o seu reinado entrou aí em um estado de decadência. Quando Salomão cedeu a essas tentações, ele começou a cair, a declinar. E nós sabemos que ser tentado não é pecado, mas o pecado está em ceder à tentação. A nossa reação é sendo positiva em relação ao pecado, está em aceitar ao pecado. Aí está toda a problemática. E Salomão aceitou alguns manjares. Ele aceitou algumas tentações, coisas que eram proibidas diante dos olhos de Deus, ele acabou aceitando. Salomão, mesmo com tanta sabedoria, mesmo com seu reino repleto do favor de Deus, ele começa a olhar em sua volta. E ele começa a ver a robustez, ele começa a ver o resplendor que se tornou o seu reinado. E nesse momento, ele começa a imaginar em si que tudo aquilo foi efeito, foi resultado do seu trabalho. Mas na realidade, não foi o resultado do trabalho de Salomão.
O resultado foi da mão do Senhor que estava sobre ele. Foi o Senhor quem deu a sabedoria, foi o Senhor quem trabalhou e auxiliou Salomão em todo o tempo. Nós temos a visão limitada, vemos aqui, mas Deus está por cima e Deus está comandando tudo, fazendo com que tudo coopere para o nosso bem. Aparentemente você é o responsável, você que trabalha, você que sai cedo para trabalhar, você que se esforça, se empenha no seu trabalho. Mas quem mantém a porta aberta, quem abre a porta, quem mantém a porta aberta, quem te dá saúde para você manter essa porta aberta, para você manter o seu trabalho, o seu salário, é Deus. É Ele. Então, por isso, nós nunca podemos olhar e dizer, eu conquistei. Temos que dizer, Deus, em sua infinita misericórdia, nos fez alcançar. Amém? Então, seja sempre grato. Salomão, o que faltou naquele momento foi gratidão. Que ele cresceu tanto, olhou tanto em sua volta, que perdeu Deus de vista, enxergando apenas ele. Enxergando apenas eles e esquecendo que quem fez tudo foi Deus. E nesse momento ele começa ali a declinar. Então fica para nós já essa aplicação. Quando nós olhamos ao nosso redor, imaginamos que tudo isso foi nós que conquistamos, que conseguimos, nós perdemos Deus de vista. E nesse momento nós colocamos tudo a perder. Tudo começa a declinar, entrar em estado de decadência. Porque Deus, ele não tolera a ingratidão. Por isso devemos ser gratos em todo o tempo. Avançando, então o início dessa degradação foi quando Salomão decidiu deliberadamente a se entregar a paixões proibidas. Salomão, ele teve algumas mulheres, algumas paixões proibidas que induziram ele ao erro. E isso está, há um texto em Deuteronômio 7, do 1 ao 4. Eu vou ler para os irmãos, que refuta, que condena essa prática. Deuteronômio, capítulo 7, do 1 ao 4, vai dizer: quando o Senhor teu Deus te houver feito entrar na terra, a qual passas a possuir, e tiver expulsado de diante de ti muitas nações, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, totalmente as destruirás. Não farás aliança com elas, nem terás piedade delas. Não te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas afastariam os teus filhos de mim, para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e vos destruiria rapidamente. Então eu fiz a leitura um pouco extensiva, mas necessária. Você vê aonde foi a queda de Salomão. Deus já havia dado o seu mandamento. Quando entregasse essa terra, que não era ali para se entregasse deliberadamente a povos pagões, a povos ali que adoravam outros deuses, a nações estranhas. E foi justamente o que Salomão fez. Se entregou a paixões proibidas, mulheres estranhas, que induziram ele a adorar outros deuses, como ali Astarote, alguns deuses ali da Mesopotâmia antiga. Então aí começou o declínio de Salomão. Vamos avançar mais um pouquinho. Salomão foi tentado em 3 áreas que muitos são tentados. Muitos homens são tentados nessas 3 áreas, muitos têm cedido essa tentação, assim como Salomão cedeu. Primeiro, poder, dinheiro e sexo. Exatamente. 3 esferas as quais Satanás mais se utiliza
para tentar o ser humano. E muitas das vezes ele tem vencido através dessas armas que ele tem. Então, nesse sentido, Salomão deixou de adorar a Deus para adorar a deuses estranhos. Astarote, Quemos e Milcom são deuses que ele adorou naquele tempo, que é induzido por mulheres estranhas, a qual ele tomou para si. Então isso está em 2 Reis 23:13. Salomão, assim como Sansão e Davi, seus pais, caíram porque estavam hipnotizados pelos seus desejos pecaminosos. Salomão, Davi e Sansão estavam hipnotizados por uma mulher, por aquilo que atraía. Tiago vai dizer que nós somos tentados, a tentação ela é fruto daquilo que nós desejamos. Ela é fruto daquilo que nos atrai. Satanás sabe o que nos atrai e ele lança a isca, porque ele sabe que nós vamos pegar. Então, por isso que nós temos que fortalecer o nosso coração e a cada dia estar mais firme no Senhor, porque assim nós conseguiremos sempre anular a estratégia de Satanás contra a nossa vida. Então, Salomão, hipnotizado por uma mulher, e ele mostrou essa fraqueza, ele deu sinais dessa fraqueza, quando adquiriu ali 700 mulheres e 300 concubinas. Aquilo é um sinal claro que havia uma fraqueza nessa área, que havia ali um descontrole nessa área. Então, esse foi o problema ali de Salomão. Então, tudo isso porque passou tempo demais em lugar proibido. Você lembra de Eva? Passou tempo demais perto da árvore, onde tinha um fruto que não podia comer. Passou tempo demais e ouviu a serpente e acabou comendo do fruto. Então, quanto mais tempo você passar no lugar da tentação, mesmo que você esteja a princípio dizendo não, se você passar muito tempo ali, a serpente pode acabar te convencendo, ou a sua carne pode de alguma forma latejar e te empurrar, fazer você ali aceitar a proposta. Então não fique no lugar da tentação, fuja. Então por isso não podemos perder o foco do chamado. Salomão perdeu o foco quando fixou os olhos em tudo que estava à sua volta, quando fixou os olhos no desejo do seu coração, quando deixou o seu coração te dominar, quando deixou os seus desejos controlar a sua vida. Então foi isso que atrapalhou. Dinheiro, ganância. Salomão fez alianças com nações vizinhas, sempre buscando ganhar lucros abusivos delas, usando a sabedoria ali em prol de si. Nunca foi esse o propósito. No início do seu reinado, Salomão usava a sabedoria da maneira correta para administrar, para ali governar Israel, para fazer ali um bom governo, para cumprir o seu chamado. Mas agora ele estava utilizando essa sabedoria para poder transformando essa sabedoria em uma esperteza, em uma sagacidade, em uma semelhança ali de Satanás, perdendo a semelhança de Deus para a semelhança de Satanás, induzindo pessoas, ganhando o lucro delas, convencendo. Então, usando toda a persuasão ali para poder lucrar das pessoas. Então, aqui entra aí a ganância. Salomão havia perdido o foco e a semelhança de Deus. Deus é justo. E Salomão perdeu essa semelhança. 1 Reis 4, 27 ao 34. Em 1 Reis 5,13 vai dizer, para você ter noção de como Salomão perdeu o foco. Ele explorou o seu próprio povo, fazendo deles escravos. O povo de Deus nunca foi para ser explorado. Deus tirou eles do Egito justamente por isso. Deus nunca permitiu o seu povo ser explorado. Quem explora é Satanás. E naquele momento Salomão começa a pensar, a imaginar que aquele povo era dele e começa a explorar aquele povo. Tamanho ao nível ali de perdição que Salomão se envolveu. Então, sexo e luxúria.
Não há base bíblica para dizermos aqui que Salomão caiu em sexo, em luxúria, mas é evidente, você lendo pelas páginas da Escritura Sagrada, você vai encontrar isso evidente e claro ali em Salomão. Porém, sabemos que Salomão havia muitas mulheres, que mostram um apetite desenfreado que levou Salomão aí para esse estado de hipnose moral ou de embriaguez moral. Eu coloquei essa palavra quando eu estava estudando, eu prestando atenção, é hipnose. Hipnose é uma espécie de sono, uma espécie que você de embriaguez. Você não tem mais o controle sobre o seu corpo. Você apenas está ali, sendo direcionado por alguém, seguindo, mas você não tem mais o controle, você não consegue mais parar. Então Salomão foi para esse estado, e muitas pessoas estão indo para esse estado, o estado de onde você não consegue mais frear. Você vai a um nível tão profundo de perdição que você não consegue mais frear. Você está tão adormecido pelo pecado que você não consegue mais voltar. Então, Deus, ele ainda está sinalizando. O caminho de volta é o arrependimento. O caminho de volta é o abandono do pecado. Em Provérbios 28:13 vai dizer que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então há esperança para aquele que se arrepende. Então Salomão tinha esse desenfreamento. Poder. Salomão deixou o poder subir para a cabeça. Salomão, sem dúvida nenhuma, foi o homem mais rico que pisou na terra. Sem contar Jesus, tá, irmãos? Que Jesus é o dono do ouro e da prata. Então ele é sobre todos o mais rico. Não só da terra, mas de tudo. Porque tem todo o ouro e toda a prata. Mas Salomão foi o homem mais rico que pisou na terra. Se você pegar aí Bill Gates, os homens mais ricos que pisaram nessa terra, que você conhece na atualidade, não chega aos pés de Salomão. Ele era um homem muito rico. E prova disso nós vemos que a escultura, o tamanho do templo, o tamanho que foi o templo, e feito de ouro, dos melhores materiais. Por quê? Porque era um homem muito rico. Mas acabou se perdendo em tanta riqueza. Então o homem mais rico não chegava aos seus pés. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em pecado. E esse foi o problema de Salomão. Quando ele começa a ambicionar mais riqueza, mesmo tendo tanto, ele começa a cair em pecado. Foi justamente o que Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Em Provérbios 16, 18, vai dizer que o orgulho precede a destruição. Então foi nesse caminho que Salomão percorreu. E foi aí que iniciou, aí que se deu a sua queda. Nós sabemos que o primeiro livro de Salomão foi o livro de Cantares, o livro da sua juventude. Depois temos o livro da meia-idade, que é o livro de Provérbios. E depois, por último, o livro de Eclesiastes. É o livro que antecede a sua morte. É o livro onde Salomão cai na real. Há quem diga ali que a perca de Salomão foi ali na sua meia-idade. Foi ali, perto ali dos seus 60, depois dos seus 50, por ali. Não tem como a gente datar uma data certa, cravar uma data, não tem como. Tá bom? Mas é aproximadamente ali na sua meia-idade, não era mais um jovem, tá? Porque foi lá para a sua fase mais da velhice que ele se perdeu. Mas não chega a ser no final da sua vida. Por que não? Porque no final da sua vida nós encontramos um Salomão tanto que arrependido, um Salomão que tinha caído na real. Tanto que ele começa o livro dizendo: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O Salomão que escreve Eclesiastes é um Salomão que entendia muito bem da vida, e o tom dele nesse livro é um tom de arrependimento, de alguém que
que fez tanta coisa errada, alguém que buscou tanta coisa que eram ilusórias. Então, eu concluo esse vídeo dessa forma. Eu agradeço você que esteve conosco aqui todo esse tempo, nesse vídeo. Você que tem aí todos os meus inscritos aí no canal. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. E vamos continuar nessa obra, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Amanhã estarei publicando ele.